Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa 14ª aula, penúltima aula desta playlist de aplicações de integrais definidas. E como eu sempre faço no final das minhas playlists, ou pelo menos no final de cada assunto, é uma aula de exercícios, tá certo? Então, eu vou fazer a 14ª aula uma aula de exercício, a 15ª aula para fechar a playlist, outra aula de exercícios. Óbvio que não dá para a gente abordar tudo, né? Eu tentei pegar alguns exemplos que reiteram as ideias de tudo que a gente viu aqui. Porém, cálculo é uma caixinha de surpresas, a qual cada exercício tem uma linha de raciocínio, e o mais importante é vocês fazerem bastante exercícios para assimilar cada vez mais as ideias, ok? Então, bora começar fazendo nessa primeira parte, já vou apresentar a bancada aqui para vocês, para a gente começar com um problema de áreas entre curvas, tá? Não vou seguir necessariamente a mesma ordem do que está na playlist, área entre curvas, volumes, enfim, a gente vai fazendo os exercícios conforme eles forem aparecendo aí. Bom, o primeiro exercício está aí. Então, eu quero esboçar a primeira região do plano XY definida por essas inequações. Então, talvez a dificuldade aí, talvez como tem um módulo, algumas pessoas se perdem, mas isso daqui, antes de a gente começar na propriamente na integral, a gente vai recorrer lá nos cursos de cálculo 1, né, que são o começo para poder desenhar essa região, e a gente vai encontrar essa área. Então, primeiro, pessoal, eu aconselho, ao invés de vocês fazerem tudo loucamente, todos de uma vez, faz cada um, identifica, desenha, e depois pensa numa intersecção entre eles, tá? Então, ó, o primeiro que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar esse x menos 2y ao quadrado maior ou igual a zero, ok? Então, essa daqui até que tá fácil, né, porque isso daqui é só a gente escrever que x é maior do que 2y ao quadrado. Então, primeiro eu vou obter todas as regiões, porque aqui não tá difícil de ver. Se olhar como esquece o maior, pensa igual. X igual a maior, x igual a 2y ao quadrado é uma parábola sobre o eixo x, né, com foco em cima do eixo x. É uma função inversa, né? Se você pensar como inversa, x igual a 2y ao quadrado, é uma parábola com concavidade para a direita, né, na direção do sentido do eixo x. E aí eu vou chamar essa daqui de A, porque daqui a pouco eu vou desenhar ela, tá? Então, vamos chamar ela aqui. Guarda essa daqui, que é a nossa primeira região. A próxima sai desta equação, 1 menos x menos o módulo de y maior ou igual a zero, tá? Pessoal, eu falei aqui para esquecer o maior, era só no sentido de enxergar o igual, mas na hora que a gente for achar a região, eu tenho que pensar no maior, tá? Só para poder pensar na curva mesmo que eu falei. Eu vou passar esse módulo de y para o lado de lá. Isso daqui vai ficar, então, o módulo de y é menor do que 1 menos, menor ou igual, né, do que 1 menos x. Deixa eu pegar um rascunho aqui agora, porque às vezes tem alguns que não lembram dessa parte de cálculo, né? Quando a gente tem o módulo de A, módulo de x, desculpa, menor do que A, vamos pensar assim, isso daqui eu posso quebrar como menos A, no caso é menor ou igual, né? X menor ou igual a A. Ou seja, quando o módulo de alguma coisa é menor ou igual que uma, vamos pensar assim, constante, né? Eu sei que o cara do módulo fica entre menos A e A, tá certo? Eu vou usar essa propriedade aqui, então, ó, nessa parte aqui do 1 menos x, beleza? Eu vou usar essa parte aqui do 1 menos x. Então, ó, esse cara aqui, o módulo de y, esse cara aqui é como se estivesse fazendo o papel do A que eu acabei de colocar. Então, isso daqui vai ficar menos 1 menos x menor ou igual que y menor ou igual que 1 menos x. Ok? E aqui agora, pessoal, a gente tira duas inequações, né? Eu só vou colocar aqui, ó, para não se perder nas contas, vai ficar x menos 1 menor ou igual que y menor ou igual que 1 menos x. Aqui agora a gente tira duas inequações. Eu vou separar em duas, que é mais fácil para a gente enxergar dessa forma. Eu vou quebrar essa daqui, ó, que o módulo de y não, que o y é maior ou igual que x menos 1 e que o y ao mesmo tempo é menor do que 1 menos x. Ou seja, isso daqui então, C e somente C, eu vou escrever que x menos 1 é menor ou igual que y e que y é menor ou igual que 1 sobre x. Então, essas são as três equações. Então, essa é a outra, essa é a outra. Eu vou chamar essa aqui de B e essa de C. Eu aconselharia vocês a fazer o desenho das regiões A, B e C aí individualmente. Por quê? Porque se você fizer todas ao mesmo tempo, talvez você possa se confundir, tá certo? Então,
Eu vou fazer aqui à mão mesmo, por exemplo, a região A, né? A região dada no A ali. Primeiro eu penso no igual. Então, x igual a 2y². Pessoal, x igual a 2y², tentar fazer o melhor possível aqui. Então, x aqui. Vou tentar virar aqui, que fica mais fácil. Ok? X igual a 2y², ó, quando... Lógico, vai estar fora de escala, tá, gente? Mas o que importa é ficar bem identificado, tá? Eu estou marcando esses valores aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui, quando é menos 1 e 1, aqui dá 2, né? Não é difícil de ver, ó, porque quando o y é 1, x é igual a 2. Estou pensando no igual, tá? Então, essa daqui, ó, a curva é a curva x igual a 2y². Aí, agora, uma questão lá dos cursos iniciais de cálculo. Eu quero pegar a parte que é maior. Bom, pessoal, essa linha aqui são todos os pontos, onde tem a parábola, são todos os pontos aonde o x, ele é igual a 2y². Então, tudo que está para dentro, ou é maior e menor, maior ou menor não, né? O que eu quero dizer é o seguinte, essa linha é uma linha divisória que o que está para dentro e o que está para fora é o maior e o menor, tá certo? Não tem como aqui dentro ser maior e menor ao mesmo tempo e aqui dentro ser maior ou menor ao mesmo tempo. Então, se aqui dentro é maior, o que está no complemento é a parte menor. Né? Se aqui fora, para fora da parábola, pensando que a parábola divide em uma coisa para fora dela e o que está dentro dela. Se o que está aqui fora é a parte menor, o que sobra ali dentro é o maior, tá certo? É uma questão de pensar de não podendo ser maior e menor ao mesmo tempo. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Para você não se confundir, geralmente a gente faz um teste. Né, pega um ponto qualquer aqui dentro, tá? Isso aqui é uma estratégia rápida. Pega um ponto qualquer aqui rápido, que é fácil de fazer conta, e substituir aqui na inequação. Então, por exemplo, se você pegar aqui, por exemplo, o ponto, esse ponto é o ponto 0,2, né? Quando o x é 0, perdão, esse é o ponto 2, 0. Esse ponto, o x é 2 e o y é 0. Quando você substitui x por 2 e o y por 0, o que vai acontecer? Vai dar que 2 é maior do que 0. Como é uma verdade, 2 ser maior do que 0, quer dizer que este ponto satisfaz esta inequação. Se este ponto satisfaz, então quer dizer que todos que estão dentro também vão satisfazer. Então, essa é a região, ok? Que a gente está procurando. Por quê? Porque tudo que está aqui dentro, tudo que está dentro, excluindo a linha da parábola, é quando x é maior do que 2y². Tudo que está e na linha da parábola, onde x é igual a 2y². E, por exclusão, tudo que está para fora é onde o x é menor do que 2y². Então, o teste, geralmente, eu faço o igual, pego um ponto qualquer e vejo se aquele ponto qualquer satisfaz aquela inequação. Se o ponto satisfazer, então quer dizer que todos os pontos que estão naquela região também vão satisfazer, beleza? Então, ó, eu vou usar a mesma ideia para fazer o B. O B... a gente vai pensar na reta y igual a x menos 1. Ó, a gente vai pensar na reta y igual a x menos 1. A reta y igual a x menos 1, ela passa em menos 1 e 1. Então, fazer aqui o desenho da reta. Vou fazer um pouquinho mais para cima aqui, porque ela vai passar na parte do eixo negativo. Então, x, y, passa aqui no menos... Bom, vou cortar primeiro, depois eu coloco os números. Então, ó, essa aqui é a reta y igual a x menos 1. Ela passa aqui no 1... e no menos 1. Pessoal, a ideia, eu sempre penso, ó, eu estou olhando aqui nessa daqui, né? Eu quero a parte onde o x menos 1 é menor igual a y, o igual está nessa linha. Aonde que é os pontos? É os que estão ou para cima dessa reta, no sentido do eixo y, ou estão para baixo dessa reta. Tá certo ou não? É essa a ideia. Então, tudo ou está para cima ou tudo está para baixo. Essa linha divide o que é maior de menor, ok? Essa é a ideia, porque essa aqui é onde é todo mundo igual. O que eu faço? Eu pego um ponto qualquer para fazer conta, né? E eu peguei aqui o 0, 0. Se você pegar o ponto 0, 0, vai ficar claro para vocês, ó, que vai dar 0, menos 1, dá menos 1, e aqui dá 0. E menos 1 é menor do que 0, é um número negativo. Então, o 0, 0 está aqui. Então, todos os pontos que estão para cima são os que satisfazem essa região. Ó, na hora que a gente for fazer o desenho, tem que pensar na intersecção, por exemplo, a reta, ó, ela já vai passar aqui, no menos 1 e no 1. Então, por exemplo, ó, tá vendo que já chegou e tem um pedaço aqui que vai ser da região. Tá claro?
Só que ainda tem uma terceira região para a gente estudar. Então, bora estudar essa terceira região, que é o caso C, que era a reta y igual a menos x mais 1. Y igual a menos x mais 1. Menos x mais 1 passa no 1 menos 1, pensando em y. Então, vamos lá. Vamos desenhar a reta. Rapidão. Essa é a reta y igual a menos x mais 1. Ok? E aí, de novo, eu vou usar a mesma ideia. Eu vou pegar o ponto 0, 0. Quando você substituir, por exemplo, o ponto 0, 0 aqui, ó, vai dar que 0 é menor do que 1. Tá certo? Se 0 é menor do que 1, quer dizer que o ponto 0, 0, 0, 0 satisfaz essa equação. O ponto 0, 0 está aqui. Fazer de preto, pessoal, porque eu quero diferenciar as três cores de cada um dos casos A, B e C. Então, tudo que está aqui para baixo... eu ia fazer de preto, né? Porque a minha... Aí, voltou. Tudo que está aqui para baixo, ok? Faz parte da minha região. Então, o que eu fiz aqui agora? Né, para a gente dar continuidade. Eu desenhei, inclusive nas mesmas cores, azul, vermelho e preto, né? Que foi as cores que eu fiz aqui, ó. Azul, vermelho e o preto aqui, né? Que tá querendo me dar um baile aqui. E essa região que tá em preto, eu fiz as retas. Então, essa daqui, ó, é a reta y igual a menos x mais 1. Esta que é a reta y igual a x menos 1. Ok? E essa daqui, a princípio, é a parábola x igual a 2y ao quadrado. Estou pensando nela como função inversa. Moral da história, qual que é a região de integração? É tudo que está dentro da parábola, então tudo que está aqui, a princípio, está, ao mesmo tempo, para cima da reta vermelha, ok? Ó, está para cima da reta vermelha, então, ó, dentro da parábola e para a reta vermelha, eu pegaria esse pedaço todo aqui, onde está meu dedo, ó, tudo. Tudo que está dentro da parábola e para cima da reta vermelha. Pegaria esses dois pedaços aqui. Só que, ao mesmo tempo, tem que estar para baixo da preta. Então, por exclusão, qual que é a região? A região de integração é essa daqui. Ok? Essa é a nossa região de integração. E aqui, agora, a gente tem que analisar. Se você fizer como função normal, tipo y igual a f de x, você vai precisar inverter essa daqui. Se você fizer como função inversa, né, pensando desse jeito aqui, você vai ter que inverter estas y's aqui pensando em x. Essa já estaria certa e essas duas teriam que inverter. Só que veja uma coisa. Se você fizer como função inversa, nesse pedaço aqui, que vai deste ponto, que eu não sei qual que é, tá, gente? Vamos fingir que eu não sei qual que é. Esse ponto aqui, a reta está por cima da parábola, a reta preta está por cima da parábola. E daqui para frente, a reta vermelha está para cima da parábola. Então, vou ter que dividir em duas integrais do mesmo jeito. Ok? Então, vai ter que fazer a integral desse intervalo em y até 0, da reta preta menos a parábola azul. E desse daqui, de 0 até esse ponto aqui, que eu tenho que descobrir igualando as duas, né? Da reta vermelha menos a parábola, para fazer a área, perfeito? Se eu faço como função normal, no caso eu teria que inverter essa, porque aqui está como inversa, então eu tenho que passar o y, o 2 dividindo e passando a mais ou menos a raiz de y, né, para inverter. Eu também, e é esse jeito que eu quero fazer, vou ter que dividir a região em duas. Ó. Por que eu vou ter que dividir a região em duas? Se eu dividir aqui, eu estou fazendo um risco vermelho bem gritante, certo? Vou ter que dividir essa região em duas, por quê? Porque de 0 até esse ponto aqui, tudo bem que eu acho que vocês estão enxergando aí que é meio, mas vamos supor que não tivesse o eixo e você não soubesse qual que era, ok? Aqui é 1, aqui é menos 1, porque era reta, ó, 1 e menos 1 e a parábola, né? Ó, quando é 2, né? Quando é 2, ela dá 1, tá vendo? Então, nesse caso aqui, vamos supor que você não tivesse o eixo, né? Você sabe que ela tem desse ponto até esse, só que esses pontos, eles são simétricos. Por quê? Porque a parábola, essa parábola ela é simétrica em relação ao eixo x e essa reta também são simétricas a partir desse ponto. Mas mesmo que você não tenha visto isso, o que importa é que você sabe que deste ponto aqui, ó, nessa reta vertical que eu coloquei aqui, até esse cara aqui, você sabe que tem que fazer a integral de 0 até esse ponto, é a parábola de cima com a parábola de baixo. Aí sim que a gente vai olhar, agora eu vou puxar aqui, ó, ou
y é igual a mais ou menos a raiz de x sobre 2. Né? Só passei o 2 invertendo, passei mais ou menos a raiz. Ou seja, esta curva aqui de cima é a parábola y igual a raiz de x sobre 2. E esta daqui de baixo é y igual a menos a raiz de x sobre 2. O 2 está dentro da raiz, tá, gente? Porque primeiro eu passo o 2 dividindo para depois passar a raiz. Então, moral da história. Do intervalo de 0 até esse cara aqui, que eu vou ter que descobrir, é a parábola de cima, na verdade, a raiz de cima com a raiz de baixo. E do intervalo, que é onde terminou a outra, começa até o 1, aqui está claro que é 1 já, né, porque é onde elas se encontram, vai da reta preta menos a reta vermelha. Ok? Então, é a parábola é a raiz de cima menos a raiz de baixo, e aqui é a reta preta menos a reta vermelha. Ok? Então, agora vamos lá. Eu vou chamar esses pontos de encontro de alfa e beta. Tá? Então, ele é um ponto alfa que tem uma coordenada x e y, esse ponto beta também tem uma coordenada x e y, porque você tem que lembrar o processo. Então, como que a gente vai determinar o alfa? É onde, quem é o ponto alfa? É onde a parábola, aí você pode pensar em inversa, ou aqui é a equação, que importa, é a equação da parábola se intercepta pela reta preta. Presta atenção que ó, vai dar 2 pontos, quando a gente descobrir. Só que esse segundo ponto aqui não interessa pra gente. Só me interessa esse. Tá certo? Então, ó, eu sei que a parábola tem equação x igual a 2y ao quadrado. Como eu falei, não interessa porque aqui você vai resolver a equação, né? E, ao mesmo tempo, essa reta preta tem equação y igual a menos x mais 1. O que eu vou fazer? Como eu quero descobrir o x, eu vou jogar esse y ali dentro. Eu quero descobrir o x, né? Se eu quisesse descobrir o y, né, eu tentava jogar o x aqui dentro. Daria na mesma, enfim. Quando a gente fizer isso daqui, eu vou chegar na equação que x é igual a 2 vezes menos x mais 1 ao quadrado. Ó, joguei esse y aqui dentro, ok? Portanto, agora a gente só vai abrir aquele cara ali. Isso aqui vai dar 2 vezes quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esta equação aqui, né, vamos fazer, aqui vai dar 2x ao quadrado, menos 4x mais 2. Juntando os termos semelhantes, vai cair numa equação do segundo grau. Esta equação do segundo grau é 2x quadrado, menos 5x mais 2 igual a 0. E resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou encontrar que x é meio ou x é 2. Pessoal, o resultado que interessa pra gente é o meio. Sabe por quê? Ó, aqui dá para vocês verem, tá? Ó, o 2 estaria aqui, ó. O 2 é o ponto de encontro entre elas. Para x igual a 2, né? Ó, encontrei x igual a 2. Tá aqui. Só que o que me interessa é apenas esse aqui, ó, que já era meio. Dava para ver aqui, né? Mas, como eu falei para vocês, a gente não pode acreditar, às vezes, no desenho, porque às vezes a gente desenha à mão. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto meio e tem um valor de y. Mas não vai me importar o valor de y, por quê? Porque eu vou fazer a minha integral em x. Eu estou pensando ela do de cima menos o de baixo, então é o x, né? A gente é uma f de x. Então, só o x que vai me interessar no intervalo de integração. A mesma ideia a gente faz para encontrar o beta. Eu acho que o beta, aqui, tá? Escrevi aqui. Por exclusão, é a mesma ideia. É a curva com a reta vermelha. A curva com a reta vermelha... Pessoal, agora eu vou adiantar rápido aqui, tá? X igual a 2y ao quadrado e y igual a x menos 1. Como a ideia é a mesma, isso daqui vai ficar que x é igual a 2 vezes x menos 1 ao quadrado, e a gente vai chegar que o x também é meio, ou que o x é 2. Tá certo? Então, esse ponto aqui também, o beta morre em meio. Porque às vezes a inclinação da reta poderia estar diferente. Aí teria, às vezes, até ter 3 regiões, né? Bom, agora é só resolver a integral. Portanto, a raiz de cima menos a raiz de baixo no intervalo de 0 a meio. Né? Logo, a área é a integral de 0 até meio da raiz de cima, que era essa daqui, né? Raiz de x sobre 2, menos a raiz de baixo. Cuidado para não esquecer esse menos, ó, que veio daqui, ó. A raiz de baixo, como função f de x, é menos a raiz de x sobre 2. Tá certo? E a raiz de cima é ela positiva. Então, ó, a raiz de cima menos a de baixo. A função de cima menos a de baixo. Então, vai dar menos com menos, vai dar mais. Aí vai dar ele mais ele mesmo. Então, dá 2 vezes ele.
ok? E aí a gente vai jogar o 2 para fora, raiz de 2 para fora e assim por diante. Mas já vamos colocar aqui, ó, a integral que vai de meio até 1. Quem que é de meio até 1? A reta preta menos a reta vermelha. A reta preta é 1 menos x, eu vou colocar dessa forma, e essa daqui é x menos 1. Tá? Então, aqui fica 1 menos x menos x menos 1, tudo isso dx. Bom, gente, agora eu vou ganhar tempo aqui, porque esse aqui é resolver integral agora, apenas, tá? Então, ó, você vai ficar integral de 0 até meio, de 2 raiz de x sobre raiz de 2. Eu só separei aqui, ó, vai dar 2 raiz de x sobre 2, raiz de cima com raiz do de baixo, ok? Dx mais a integral de meio até 1 de menos 2x mais 2 dx. Esse 2 aqui, ó, esse 2 raiz de 2, na verdade, eu vou jogar para fora da integral só para ficar com essa, vai dar uma integral imediata, né? E aqui, pessoal, para ficar mais fácil, eu vou colocar o menos 2 em evidência. Poderia ser o 2, mas eu vou colocar o menos 2 em evidência. Eu coloquei o menos 2 aqui, que aí, no caso, facilita mais a minha vida, tá? Então, ó, nesse caso, eu coloquei aqui o menos 2 em evidência, então isso daqui vai ficar 0, era para jogar para fora, daqui a pouco eu jogo, vai, raiz de x sobre 2 dx, mais meio até 1 de menos 2, que multiplica x menos 1. Então, vai ficar aqui, dx. Ok? Menos 2x menos 1 dx. Agora, eu vou jogar essas constantes para fora. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2, integral de 0 até meio, de raiz de x dx, mais a integral de meio, depois de jogar do menos 2 para fora, ó, menos 2, a integral de até 1, de x menos 1, dx. Ok? Essa conta aqui, ó, acabei não fazendo com vocês, mas acho que tá, acho não, né? Vocês percebem que, ó, 1 menos x menos, ó, então vai dar menos x com menos x menos 2x, menos 1 dá 2, então menos 2x mais 2, tá? Aí aqui eu coloquei só o menos 2 em evidência e joguei ele para fora, tá aqui, tá, gente? Ó, joguei ele para fora aqui. Bom, continuando esta conta, isso daqui agora, pessoal, já vou resolver a integral aqui direto, vocês têm condições. Raiz de x é x elevado a meio. Então, x elevado a meio, eu vou fazer meio mais 1, né, dividido por meio mais 1, que é o resultado da integral. Então, isso aqui vai dar 2 raiz de 2 vezes 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2 no intervalo de 0 a meio. É só você pensar o seguinte, de novo, raiz de x é x elevado a meio, vou somar meio mais 1. Meio mais 1 dá 3 sobre 2. Então, é x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Dividir por 3 sobre 2 é multiplicar por 2 terços. Então, fica x elevado a 3 sobre 2 vezes 2 terços. E o 2 raiz de 2 que está acompanhando. Menos 2 vezes... aqui vai dar, no caso, x quadrado sobre 2 menos x, tudo isso no intervalo de meio até 1, ok? Pessoal, só para a gente ganhar tempo aqui, substituindo os devidos valores, a gente vai chegar que essa área vai dar 1 sobre 12, ok? Aqui eu estou ganhando tempo porque eu quero mais o processo, tá? O teorema fundamental do cálculo você já sabe o que tem que fazer, tem que substituir o meio aqui, fazer conta, meio elevado a 3 sobre 2, enfim, 4, aí tem essas raízes aqui, mas vai aparecer outras raízes aqui que vão acabar se cancelando, esses raízes de 2 aqui vai dar 1 sobre 12, ok? Então, façam essas contas aí, esse daí seria a área dessa região, perfeito? Bora para o segundo exemplo, para não ficar muito extenso. Bom, segundo exercício, na verdade, use integrais para mostrar que o volume de uma... volume V, né? Estou chamando de V, de uma pirâmide com altura H e base quadrada com lado igual a L. Quem tem lado igual a L é a base. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Então, uma pirâmide, certo? De base quadrada. E lado igual a L é L ao quadrado vezes H sobre 3. Se é para usar integrais, eu estou pensando que é para calcular o volume a partir de integral. Bom, nesse sentido, antes de eu começar o exercício, tecnicamente eu estou procurando uma integral de A até B
de uma área de uma secção transversal. Esse é o problema que eu estou querendo resolver, então. Ok? Que é assim que a gente calcula volume, uma das possibilidades. Aí tem aquela possibilidade por discos, né, ou arruelas, ou por cilindros. Tá? Cascas cilíndricas, no caso. Pessoal, deixa eu explicar para vocês qual foi a ideia que eu tive para resolver esse problema. A ideia é... Bom, todo mundo sabe que uma pirâmide de base quadrada, ela tem uma base... Ela vai ser uma base quadrada, né? De lado L, 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 L. E eu vou pegar nos vértices desse quadrado e todos eles eu vou unir no ponto lá em cima. Não quero uma pirâmide oblíqua, tá? É uma pirâmide reta de base quadrada. E esse ponto aqui, ó, ele vai dar, se você descer esse ponto perpendicularmente, ele vai dar exatamente no meio do quadrado. Isso é uma pirâmide, perfeito? Nem precisaria trazer uma figura 3D para ficar claro isso. Eu tenho a base quadrada, pensando na base quadrada, e eu vou pegar cada vértice desse quadrado e ligar de forma para formar uma pirâmide. A ponta da pirâmide, se eu descer ele perpendicularmente à base, tá certo? Ele vai dar exatamente no centro do quadrado, bem no centro do quadrado da base dele, que é justamente onde a gente calcula a altura. O que que eu fiz? Eu imaginei essa pirâmide passando esse ponto aqui, que é a ponta da pirâmide, o ponto 0, 0, ok? E aí, esse centro da base do quadrado, eu imaginei que era um ponto sobre o eixo X, que vai ser o ponto H0. Por que H0? Porque ela tem altura H. De novo, se eu pensar nela em pé, eu tenho a base quadrada, o ponto aqui em cima ligado os quatro vértices, então eu vou criar essa aresta e essa. Se eu pego este ponto aqui, ó, que seria o topo da pirâmide como 0, 0, a altura é H. Aonde que vai ser? Aqui no centro do quadrado. O centro do quadrado vai ser o ponto H0. Então, aqui, ó, prestem atenção, eu vou completar esse desenho, eu já comecei fazendo a perspectiva dele, para a gente poder ter uma ideia. Então, para vocês visualizarem melhor, eu vou pegar aqui, ó, pessoal, esse ponto, eu vou tentar, deixa eu vir um pouquinho mais para o lado aqui, para ficar mais fácil para eu enxergar. Esse ponto aqui, ó, eu vou passar uma reta perpendicular aqui, daqui a pouco eu vou precisar dela. Ó, esse cara aqui é o ponto que tem a altura H, então aqui vale H, beleza? Eu estou pegando exatamente o ponto lá do meio do quadrado. Se eu ligar esse com esse, dá exatamente esse ponto aqui. Então, prestem atenção. Essa pirâmide, é como se o eixo X, se o eixo X está passando bem no meio dela, é como se eu tivesse, como eu falei para vocês, ponto 0, 0 é o bico, o topo da pirâmide, e o eixo X está passando bem no meio dela para eu poder pegar esse ponto H0, ok? Então está passando bem no meio. Então, tecnicamente, na perspectiva do mundo 3D, metade do volume estaria para lá do plano XY e metade do volume estaria para cá do plano XY. Então, nesse ponto médio aqui, ó, passa um ponto, que eu vou chamar esse ponto de P. E aqui tem um ponto médio, que é um ponto Q. O que eu vou fazer aqui agora? Tá, eu estou sem régua aqui, mas eu vou pegar essa caneta aqui para dar ideia para vocês. Eu vou ligar por um segmento aqui, ó, esses dois aqui, esses dois, e esse ponto aqui, ok? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá vendo esse triângulo que eu desenhei? Vamos chamar aqui, ó. Esse triângulo que eu desenhei é um triângulo POQ que está exatamente no plano XY. Tá? Acompanhem comigo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, metade do volume está para lá, né? O plano XY está aqui. Então, metade da pirâmide está aqui e a outra metade está aqui para trás. Então, eu desenhei aqui, ó, pensando no P aqui, o Q aqui e o O aqui, onde está os meus dois dedos, é onde está o 0, 0. O H está aqui, então o P está aqui e o Q está aqui. Então, eu formo esse triângulo aqui, que é onde eu vou fazer o desenho dele aqui agora, ó, no plano XY, gente, toda essa linha de raciocínio que eu estou induzindo vocês a pensar, eu fui construindo e deu certo, ok? Porque aqui eu vou ter que achar uma área de uma secção transversal, que a gente sabe que são quadrados, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No plano XY, ó, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Tentar desenhar o mais perfeito possível, que eu estou fazendo tudo à mão, né?
esse aqui, ó. E aqui. Então, esse aqui era o Q, esse era o P, e esse é o O, tá? Daqui desse meu desenho aqui, ok? Bom, não tem nada demais até agora. Agora é onde a gente vai chegar na tal da secção transversal. Eu vou fazer uma aqui em destaque. A secção transversal, no caso, então, é paralela a essa base, ok? Secção transversal aqui é paralela a essa base. Então, ó, eu vou tentar aqui desenhar o mais perfeito possível. Deixa eu pegar aqui um ponto qualquer aqui. Eu vou tentar acompanhar aqui. Ok. Tentar acompanhar aqui. Tá? Esse cara aqui, ó, é como se eu tivesse pegado agora. Eu vou desenhar aqui, ó, um segmento. Deixa eu ver se tá. Acho que tá bom, vai. Um segmento de reta paralelo a esse. Eu deveria ter uma régua aqui agora. Não tá muito. É aqui mesmo, ó, mais aqui. Aí, melhorou. Bom, dá uma olhada, ó. Eu peguei, isso aqui não está em cima do eixo X, tá? Isso aqui está lá na base, estou fazendo lá na base por enquanto. Aí agora sim, eu vou subir isso daqui, neste ponto aqui. Esse aqui eu tenho que subir aqui. Eu estou fazendo um corte na secção transversal. É um corte sobre a pirâmide. E agora liga esses dois aqui. Pronto, ficou bem bacaninha aqui, ó. Beleza? Então aí agora a gente tem essa área, essa secção transversal aqui, beleza? Paralela à base, ok? Pessoal, dá uma pensada aqui agora comigo. Esse comprimento aqui, ó, esse comprimento, aliás, uma coisa que eu esqueci. Não é que eu esqueci, né? Eu vou precisar disso daqui a pouco. Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vale L, ok? Tudo isso aqui vale L, tá certo? Todo esse comprimento aqui vale L. Então, esse comprimento aqui vai valer L também, beleza? Agora, vamos lá, ó. Esse comprimento vale L, esse daqui, ó, é um comprimento, como é que eu posso dizer, fictício de uma secção transversal, ele vai valer S, vamos chamar de S, ok? Vai valer S. E aqui agora, eu vou pegar aqui, ó, pessoal, deixa eu ver como que eu vou fazer isso com vocês, para vocês enxergarem melhor. Eu vou pegar aí, aqui no meio, aqui assim, ó, no triângulo POQ, você tem um corte que corta o eixo X aqui, ó. Certo? Que corta aqui no eixo X. Afinal de contas, como ela tá ali para cima e para baixo, né? E a gente sabe que daqui até aqui esse comprimento vale X. O que eu quero que vocês enxerguem é o seguinte: no triângulo POQ, que tá lá, tá indo para cima e para baixo, que é o que tá bem no meio aqui, eu fiz um corte que vai lá da parte negativa, da parte positiva, mas quando você olha no triângulo POQ, você está vendo exatamente um risco aqui, ó. E esse risco, ele é perpendicular ao eixo X, isso é importante, tá? Então, esse risco aqui, ó, esse risco aqui, eu fiz aqui. Perfeito? Esse risco aqui eu fiz aqui. Esse comprimento aqui, bom, se aqui tem comprimento S é um quadrado, isso aqui é paralelo, tem comprimento S, esse tem comprimento S, aqui é comprimento S e S. L é o da base. S é um genérico que varia de 0 até H. Perfeito? Então, esse comprimento todo aqui, ó, tudo isso daqui vale S. Vou tentar fazer aqui agora, ó, todo esse comprimento, aqui era H, né? Todo esse comprimento vale H. E agora talvez vai ficar um pouquinho apertado. E esse comprimento aqui vale X. Tá certo? Vale X porque, ó, lembra, secção transversal, a gente marca um X, outro X, outro X. Então, esse comprimento é um X genérico, ok? Tudo isso vale H. Quando o X não varia de 0 até H, vai ser, né? Então, a minha integral já tem qual é o valor de integração? Varia de 0 até H. Porque o corte, ó, a área da secção transversal varia de 0 até H. E aí, agora, o traquejo é que a gente sabe, né, que a integral, se eu for pensar, vai de 0 até H, esse é o intervalo de integração, tá? Esse aqui a gente acabou de falar, que eu acabei de falar para vocês, e
quem é a área de X. A gente precisa descobrir quem é a área de X. Só que a gente sabe que, a princípio, a área de uma secção transversal qualquer é S ao quadrado. Ok? É daqui que a gente vai conseguir. Mas se a integral está em direção do eixo X, eu tenho que achar uma área que dependa de X. Ou seja, eu tenho que achar uma área de um quadrado onde esse S, na verdade, vire alguma coisa com X. Eu tenho que fazer o S em função de X, porque senão vai ficar S ao quadrado. Não tem sentido, né? Como que eu vou calcular uma área que depende de X, sendo que eu estou chamando isso aqui de S? E o que eu pensei como raciocínio é o seguinte. Eu percebi que esses dois triângulos aqui, ó, deixa eu tentar. Vou pegar esse triângulo, pode ser o de cima, tá? Pode ser o de cima, eu peguei o de baixo porque é onde está marcado as medidas. Esses dois triângulos aqui, eles são retângulos. Aqui é retângulo aqui e retângulo aqui. Beleza? Esses dois, ó, então ele é retângulo aqui e é retângulo aqui. O que que eu trabalhei? Eu trabalhei com proporcionalidade. Eu tenho que dar um jeito de misturar a medida X com S. Tem que fazer um jeito de aparecer. Por quê? Porque eu tenho que fazer o S em função desse X. E aí o que eu pensei? Por uma questão de proporcionalidade, né, por semelhança de triângulo, para ser mais preciso, por semelhança de triângulo, esse X está para esse H, da mesma forma que esse comprimento daqui, ó, metade dele está para esse comprimento. Então, se esse cara aqui eu chamar um ponto P', é como se fosse assim, ó, o comprimento X está para H, da mesma forma que este comprimento está para o P' aqui, ok? Então, isso aqui a gente vai trabalhar com semelhança de triângulos. Por quê? Porque se tudo isso daqui é L, eu vou apagar esse pelinho aqui, porque isso vai só atrapalhar. Se todo esse comprimento vale L, como isso aqui é uma pirâmide regular, esse cara vale L sobre 2 e esse vale L sobre 2. Então, aqui é S sobre 2 e aqui é S sobre 2, a metade. Tá certo? Então, por semelhança de triângulo, parece ser difícil, porque você tem que construir mediante uma linha de raciocínio que vai de cada um, tá? Não é a única fórmula que dá para fazer, não. Dá para você pegar as equações da reta, os coeficientes angulares, aí o ioiô me xoxô ali, dá para aplicar também. Mas eu fiz desse jeito, ó, X está para H da mesma forma que S sobre 2 está para L sobre 2. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ó. Este comprimento X está para este comprimento H, da mesma forma que S sobre 2 está para L sobre 2. Tá? Então, o X está para o todo, da mesma forma que o pequeno, né? Esse com esse e esse com esse. Ok? Só que aí eu fiz esse com esse com esse. Perfeito? Semelhança de triângulos. Agora aqui, ó, tá vendo que eu tenho S e X numa mesma equação e que depende só do L, né? E a gente não pode esquecer que o nosso exercício, o volume envolve o L, né? E o H também. Ok? Então, nesse caso aqui e nesse caso aqui, agora só vou multiplicar em cruz. Então, isso aqui vai ficar, ó, X sobre H. Na verdade, antes de eu multiplicar em cruz, eu vou fazer assim, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que aí corta esse com esse. Ok? Feito isso daqui, agora sim, a gente chega aqui, o S X, L vezes X, ou X vezes L, do jeito que você quiser, LX, sobre H. Aí a pergunta que vocês podem estar fazendo é, por que você isolou o S, por que você não isolou o L, por que você não isolou o H? Por que você não deixou o X isolado? Porque eu sei que a área tem que depender de X e eu sei que a princípio ela é S ao quadrado. Eu tenho que fazer esse S depender de X, ou seja, o S está dependendo do X aqui. Para cada X, onde o L e o H são fixos, né, que é a altura e o comprimento da base, o X ele está variando, né, entre 0 e H. Então, aqui está meu S, portanto, o meu A de X é S ao quadrado, que vai dar L ao quadrado, vezes X ao quadrado, sobre H ao quadrado. Acabou o nosso problema? Não, não acabou. Porque é L ao quadrado vezes H sobre 3, né? Eu tenho que calcular o volume. E o volume, isso aqui é o da área, tá? E assim, agora a gente vai fazer a conta fácil, né? O volume é a integral de A até B da área de X dx. E isso daqui, por sua vez, é a integral de 0 até H de L ao quadrado vezes X ao quadrado sobre H ao quadrado dx. Pessoal, L e H são constantes em relação à variável X. Então, eu posso jogar elas para fora, vai ficar L ao quadrado sobre H ao quadrado vezes
x ao cubo sobre 3, tudo isso no intervalo de 0 até h. Ok? Então, só substituir aqui a conta. Então, isso aqui tudo vai dar L ao quadrado sobre H ao quadrado sobre H ao quadrado, vezes H ao cubo sobre 3, menos 0, né? Menos 0. A ideia de colocar no 0, geralmente, é porque a gente economiza a conta, tá? O 0 é porque eu coloquei o topo dela, né? No ponto 0. Então, o meu intervalo ficou de 0 a H. Se você tivesse colocado em outro ponto, daria o mesmo volume, só que aqui daria diferença, e aqui também daria diferença, que se calibrariam depois no final. Bom, se isso daqui vai ser isso, ó, acabou o nosso problema, né? Eu vou cortar aqui esse H ao cubo, vai sobrar um H e vai sumir o H ao quadrado, de forma que isso aqui, então, dá L ao quadrado vezes H sobre 3, que o volume era isso. Ok? Que foi o que disse para a gente fazer. E para finalizar, encontrar o comprimento exato da curva. Né? Isso aqui é comprimento de arco. Então, isso aqui é um exercício mais rápido, só para refixar a ideia, que um comprimento de arco, L, é a integral de AB mais a f' de x ao quadrado dx, ok? Aonde a função y, no caso aqui, tem que ser uma função contínua com derivada contínua, ok? Porque aparece a f' dela, ok? No nosso problema. Esta função aqui, ela teria uma descontinuidade no 0, mas eu estou me preocupando no intervalo de 1 até 2, então dentro desse intervalo ela é contínua e também tem derivada contínua. Então, enfim, a gente pode resolver o nosso problema tranquilamente. Então, a minha f de x é x à quinta sobre 6 mais 1 sobre 10x ao cubo. Já vou colocar aqui, pessoal, a derivada disso daqui vai dar 5x à quarta sobre 6 menos 3 sobre 10x à quarta. Preste atenção, eu já calculei a derivada direto. Aqui, ó, passa o x ao cubo para cima. Vai ficar x elevado a menos 3. Né? Tá aqui positivo, ele vai passar para cima negativo. X elevado a menos 3, a derivada de x elevado a menos 3 é menos 3, x a menos 4. Então tá aqui o menos 3, x a menos 4, então ele passa de novo o denominador como x à quarta. E o 10 permanece, né? Que é uma constante. Próxima etapa, f' de x, tudo isso ao quadrado. Isso aqui, então, é todo esse cara. 5x à quarta sobre 6, menos 3 sobre 10, x à quarta ao quadrado. Então, esse aqui é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vamos lá. Isso aqui vai dar quadrado do primeiro, que vocês vão entender por que eu não vou abrir. É muito parecido com um exemplo que eu já fiz durante a aula de comprimento de arco, menos, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, 2 vezes 5 é 10. Então, 2 vezes 5 corta com 10. O 3 com 6, o 3 vira 1, 6 vira 2. Ah, e o x à quarta vai embora com o x à quarta. O que sobrou? Menos meio. Né? Então, isso daqui vai dar quadrado do primeiro menos meio mais 3 sobre 10x à quarta ao quadrado. Agora a gente tem que somar 1 para esse resultado. Quando eu somar 1, pessoal, já vamos direto. Vai somar 1 com esse meio, 1 menos meio, vai dar meio positivo. Ou seja, o 1 mais o f' de x ao quadrado vai dar exatamente 5x à quarta sobre 2 ao quadrado, mais meio, mais 3 sobre 10x à quarta ao quadrado. E isso daqui, o que eu posso escrever? Bom, se tudo isso com menos meio é isso daqui ao quadrado negativo, né? Isso menos isso ao quadrado, com mais meio, ó, vai ser quadrado do primeiro, e aqui, vamos olhar para esse, quadrado do primeiro, ao invés de ser menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É o mesmo valor, são todas as mesmas parcelas, com exceção dessa que é negativa e essa é positiva. Ou seja, se isso tudo aqui dá isso menos isso ao quadrado, então quer dizer que tudo isso aqui, ao invés de menos sendo mais, é tudo isso aqui, só que no lugar do menos é mais, porque ficaria quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso daqui vai ficar
5x. Cuidado, agora a gente tem que pegar esse aqui, tá? A quarta sobre 6 mais 3 sobre 10x a quarta, tudo isso ao quadrado. E aí, agora eu coloquei aqui, tá? Então, ó, comparei, ó. Ok? 5x a quarta sexta, quando é menos vira mais, e 3 vezes 10x a quarta, 3 vezes 10x a quarta, ok? Por que eu faço tudo isso? Porque essa parcela aqui agora, ela está dentro de uma raiz. E aí eu vou cortar a raiz com o quadrado porque o meu x está no intervalo positivo. E aí eu só fico com esse cara que está aqui dentro, que é mais fácil para integrar. Então, raiz de 1 mais f' de x, tudo isso ao quadrado, é a raiz quadrada de 5x a quarta sobre 6 mais 3 sobre 10x a quarta, tudo isso ao quadrado. E como eu acabei de falar, vai dar 5x a quarta sobre 6, mas não precisa sair em módulo, é isso que eu estou querendo dizer, porque o nosso x, ele é positivo. Eu já estou pegando x no intervalo de 1 até 2. Logo, agora é só substituir na integral e calcular. O comprimento L é a integral de 1 até 2 disso aqui, ó, de 5x a quarta sobre 6 mais 3 sobre 10x a quarta dx. Bom, resolvendo essa integral aqui, vamos lá. Pessoal, já vou colocar direto aqui. Não, vamos fazer, vai. Vamos 5x. Veja bem o que eu vou fazer, ó. 5x a quinta, na verdade é assim, ó. Então 6 aqui. Sobre 5. Eu não vou multiplicar 6 vezes 5, 30, tá? Porque eu vou cortar esse 5 com esse 5, fica mais fácil para enxergar. Mas aqui é a mesma coisa, 3 sobre 10 eu separei. A integral disso daqui vai dar menos, eu vou colar aqui para a gente ganhar tempo, 1 sobre 3x ao cubo, ok? Tudo isso vai estar no intervalo de 1 até 2. Okay? A gente não pode esquecer isso aqui. Então, esse 5 cancela com esse 5, esse 3 cancela com esse 3. Tá com dificuldade de ver a integral, como eu sempre falo, joga ele para cima, agora vai integrar, tá? Vai ficar x elevado a menos 4. A integral de x elevado a menos 4 é menos 4 mais 1, dividido por menos 4 mais 1. X elevado a menos 4 mais 1, dividido por menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, fica x elevado a menos 3 sobre menos 3. Ó, menos 3 está aqui. E eu passei ele para baixo, 1 sobre x ao cubo. Tá? É só calcular a integral aí. Passando a limpo, só para depois eu vou colocar o valor aqui direto. Então, isso aqui vai ficar x a quinta sobre sexta menos 1 sobre 10x ao cubo no intervalo de 1 até 2, e aí, ao calcular esse problema, a gente vai chegar em 1.261 sobre 240. Esse é o valor exato da integral, e aproximadamente ela vale 5,2542. Esse é o valor aproximado. Mas eu pedi exato, então exato é 1.261 sobre 240. Ok? Bom, com isso eu já vou parar essa aula e na próxima aula nós vamos ver mais 3 exercícios, ainda para falar de coisas que a gente não falou, como, por exemplo, a área de superfície, né? Ou de integral imprópria também, né? Então, são os exercícios daqui da playlist que vocês podem esperar que vão aparecer na nossa próxima aula. Então, mais uma vez, valeu aí a participação e sempre a paciência de vocês. Aguardo vocês em breve para a nossa última aula dessa playlist. Um grande abraço, galera. Valeu!